De volta com o nosso Você Bonito, porque olha que bacana essa pauta que a gente vai fazer agora. A gente sabe que existem os nossos neurotransmissores e que eles são extremamente importantes. No entanto, quando a gente fala deles, a gente acaba até confundindo, porque até os nomes são meio parecidos, a gente acha que eles têm funções até que semelhantes. No entanto, é legal entender o que cada um faz e saber como a gente dá um up nesses neurotransmissores para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a gente convidou o Dr. Daniel Bratan, que é nutrólogo, bem-vindo. Obrigado, Carol. Para nos ensinar um pouquinho, né, desses neurotransmissores. Bem legal. Antes até da gente começar, quando a gente diz assim, o que são os neurotransmissores, né? Qual seria então a definição? Então, os neurotransmissores, Carol, eles são comunicadores, né? Então a gente tem que entender assim, um neurônio para conversar com o outro, ele precisa de alguém que manda essa mensagem. Ou seja, o neurotransmissor é um mensageiro. Tá. É ele que pega a informação de um neurônio e leva até o outro. Então, dependendo das emoções, das sensações, né, do que nós vamos fazer, das ações, o neurotransmissor, ele capta isso de um neurônio e leva para o próximo para que essa informação ocorra no organismo. Entendeu? Perfeito. Então, agora a gente vai entender como isso acontece e das coisas boas que eles nos trazem, Exatamente. né, doutor? Vamos lá. Vou começar sorteando aqui alguns e a gente vai fazer uma dinâmica bem legal. Começa com esse aqui, ó. Dopamina. Deixa aqui. Dopamina é este aqui, eu vou colocar aqui na frente, ó. Melhora o ânimo e a motivação. E o doutor vai explicar um pouquinho dela. Exatamente. A dopamina é um neurotransmissor que, além de melhorar, né, a motivação, o ânimo, ele também está muito ligado à coordenação motora, aos quadros de ansiedade, né? Então, ele é um neurotransmissor que ele se confunde muito com a serotonina. Tá. Eles têm funções muito semelhantes. A grande diferença entre os dois, eles têm quase que a mesma função, a grande diferença entre os dois é o precursor, é quem desenvolve a primeira função dele, entendeu? Entendi. E o que seria? Vamos lá, a dopamina, o precursor dela é a tirosina, ou seja, aquele hormônio lá da tireoide. Então a L-tirosina está intimamente relacionada à dopamina. Já a serotonina é o triptofano, e o triptofano vem a gente pode encontrar ele muito facilmente onde? No chocolate. Então, nos alimentos. Então, a gente tem essa pequena diferença. Então, a gente pode dizer que pessoas que têm uma disfunção da tireoide podem se prejudicar nesse neurotransmissor da dopamina. Podem se prejudicar. E mais que isso, Carol, não só as disfunções da tireoide, mas hoje já tem estudos que mostram que pacientes que têm alterações de dopamina têm mais incidência de doença de Parkinson. Por quê? Porque a dopamina também controla os nossos movimentos mais finos. Ele que diminui os tremores e ajuda a gente ter aqueles movimentos mais difíceis, né? Os movimentos de pinça, os movimentos que a gente precisa de mais precisão. Olha que interessante. E que, claro, com o envelhecimento vão ficando cada vez mais difíceis, independente de uma doença degenerativa ou não, né, doutor? Que coisa. Exatamente. Vamos colocar agora na tela para a gente entender como é que a gente dá esse up, porque se a gente não está falando só de alimentação, olha lá. Comemorar, ser grato e praticar exercícios físicos. Exatamente. Então, todas essas funções, eu falo que a atividade física é o santo remédio, né? Ou seja, é o primeiro item que vem na mudança do estilo de vida dos pacientes. Então, quanto mais atividade física a gente praticar, meditação, né? Exacerbar emoções positivas, a dopamina vai ser liberada em uma quantidade maior. E essa primeira que você colocou do comemorar, ser grato, então, assim, colocar um sentimento positivo. Exatamente. Toda vez que a gente coloca um sentimento positivo, a gente tem mais chance de ativar. Tem mais chance de ativar a dopamina, exatamente. Libera a via da dopamina. Agora, uma pergunta, antes até de seguir para o próximo. A gente consegue dosar tudo isso? A gente consegue entender como é que anda esse ciclo desses neurotransmissores? A dopamina é um neurotransmissor que a gente não consegue dosar. A gente consegue, através de testes, né, de conversas, né, anamneses, né, que são, ou seja, é aquela conversa mais íntima com o paciente, a gente consegue entender se ele pode ou não pode ter essa deficiência. Tá. Então, esse é um dos neurotransmissores que a gente ainda não consegue ter a dosagem específica no sangue. Mas com exames, pensando no precursor que você comentou, esse dá? Esse dá. A gente consegue, por exemplo, dosar os hormônios da tireoide e aí se a gente percebe que pelas queixas, pela conversa que a gente tem com o paciente, associado a um déficit do hormônio da tireoide, a gente pode supor que hoje esse paciente tem provavelmente uma deficiência de dopamina. Que interessante. Agora, o comemorar e ser grato, achei incrível, hein, Glaucio? Nossa, que maravilhoso isso. Gostei, parabéns. Vamos aplicar. Vamos pro próximo, ó. Vou escolher esse aqui. A melatonina vai entrar aqui. Olha lá. É este. Quando a gente fala em melatonina, a gente está falando da melhora da qualidade do sono. Ó, tá aqui, vou mostrar para os meninos. Então, minha plaquinha. Depois vai ficar tudo aqui pra gente tirar uma foto e colocar lá no Insta, hein, ó. Melatonina.
entra aqui. A gente já falou muito da melatonina, Exato. no entanto, ainda tem tanta coisa para descobrir, né? A melatonina é um neurotransmissor, é considerada, né, ela tem a função de neurotransmissor, mas de hormônio também. Tá. Né? Então, ou seja, ela tem uma ampla ação no nosso organismo. Eu falo que a melatonina é o hormônio do sono, né? Por quê? A melatonina, ela começa a ser produzida no nosso organismo de uma forma mecânica, Carol. Tá. Então, por exemplo, a partir do momento que acontece o entardecer, que as luzes diminuem, o nosso cérebro já entende que existe uma necessidade de descanso, então ele começa a produzir a melatonina. E a melatonina vai agindo em diversas partes do corpo. Então, ela vai produzindo a sensação de relaxamento, vai induzindo a sensação de sono, assim como a dopamina também. A Tá. dopamina também induz ao sono. Então, à medida que a claridade vai caindo, de uma forma mecânica, o seu cérebro entende que é o momento de descanso. E aí ele começa a produzir a melatonina de uma forma crescente, conforme vai diminuindo a incidência da luz, mais alto vai ficando a melatonina. E se a gente pensar bem, principalmente nessa época do ano, 6 da tarde já está escuro. Já está escuro, exatamente. Vocês já repararam que nessa época a gente tem a sensação, eu pelo menos tenho, eu fico menos cansada. Porque eu acho que a gente faz menos atividades. Porque às 6 da tarde já está escuro. No verão, ainda quando a gente tinha horário de verão, a gente fala, nossa, ainda está claro, dá para fazer mais alguma coisa. Dá para fazer mais alguma coisa. Não é, doutor? E a gente ia ampliando o nosso horário. Pensando nesse ponto de vista, até falando da melatonina, você acha que a gente se beneficia, então, nessa estação? Nessa estação do ano, o que acontece? A gente tem uma produção da melatonina numa dose maior. Então, a gente começa a ter sensação de relaxamento, né? Sensação de sono um pouco mais cedo. Entendi. Né? Se a gente pensar na natureza, é nessa época que alguns animais hibernam, alguns animais têm a tendência a ficar mais tempo em sono, né? Ou seja, é onde tem menor incidência dos raios solares. Gente, tem que aproveitar essa parte boa que dormir é tudo de bom, né? Exatamente, e renova. Vamos colocar então aqui, ó, o que pode melhorar. Tomar sol. Exato. Tomar sol, a gente aumenta a síntese da vitamina D e diretamente aumenta a síntese da melatonina também. Não sabia. Então, aproveitar também que nessa estação o tempo está mais seco, mas a gente tá com o sol, né? Numa incidência, ainda que frio, mas o sol tá lá, né? O sol ainda tá lá. Então, é bom aproveitar para tomar sol. Para tomar sol. E uma coisa que é muito importante, Carol, que é assim, para a gente produzir melatonina de uma forma adequada, as pessoas muitas vezes perguntam, poxa, mas eu tomo melatonina, mesmo assim eu não consigo dormir. O que é muito importante? A gente ter a higiene do sono, para que a melatonina seja produzida de forma adequada. Tá. Então é o que eu sempre falo para os pacientes. Quando for 2 horas antes de você dormir, o ideal é que a gente não tenha mais contato com nenhum tipo de LED, principalmente os celulares. Né? E o que acontece com muitos pacientes que procuram, falam assim, eu fico sem sono e aí eu vou para onde? Eu vou para o celular. A partir do momento que você abriu a tela do celular, aquela excitabilidade que o LED causa, a melatonina despenca e a qualidade do sono fica prejudicada. E agora com a questão das séries, enfim, em tablets. Exatamente. Pessoas, às vezes, né, deixa ali na cama bem próximo, fica assistindo e pode prejudicar. Pode prejudicar. Daqui a pouquinho, quem quiser mandar perguntinhas pensando nessa questão da suplementação, então a gente aguarda e responde já já. Vamos pro próximo, ó. Vai lá no @VocêBonitaTV, porque vamos falar desse aqui, ó. GABA. Conheço não. Mas deve ser importante aqui, eu vou botar aqui, GABA. Quando a gente fala desse neurotransmissor, estamos falando reduz a ansiedade e auxilia no relaxamento. Vai aumentar, então, o nosso relaxamento. Ele é parecido com melatonina? Parecido com a melatonina, mas a GABA age diretamente no comportamento da ansiedade e no comportamento do relaxamento, como está ali a plaquinha. Então, tem muitos remédios, né, que a gente fala, medicamentos para tratar a ansiedade, que agem fazendo o que? Aumentando a síntese da GABA no nosso organismo. Então, o paciente tem uma tendência a ficar mais relaxado e mais calmo. Esse é o hormônio que deixa o paciente mais calmo, mais tranquilo. É o hormônio zen que a gente fala, né? Mas está diretamente associado a antidepressivos, questões assim, ou a gente pode fazer de uma forma natural, mais branda? A gente pode e deve fazer de uma forma natural. Eu sempre falo que o recurso medicamentoso ele deve ser a última opção. Tá. Antes disso, as mudanças no estilo de vida devem prevalecer. Então, uma caminhada, uma atividade física, uma meditação, né, um encontro com os amigos, tudo isso aumenta a síntese desse neurotransmissor. Então, que nem quando a gente fala na dopamina, que você comentou que a gente consegue dosar através da tireoide para tentar entender um pouquinho. Quando fala de GABA, é mais um diagnóstico clínico mesmo da queixa do paciente do que realmente de dosar e entender aí do sangue. A GABA é mais um neurotransmissor que a gente não consegue dosar, né, no sangue, mas a gente consegue, através da conversa, né, do exame físico, a gente consegue entender se esse paciente tem ou não tem uma alteração nesse neurotransmissor. E que pode ser eficiente, então, medicamentos que deixem ela ali mais disponível. Existem até suplementos naturais, né, de GABA que a gente pode fornecer para o paciente que ajuda a aumentar esse neurotransmissor e deixar ele mais tranquilo, de modo que a gente
gente evita ele acabar usando um remédio, um antidepressivo, um remédio controlado. Olha que legal, gente. Então vamos colocar só aqui, ó, para deixar para o público, para dar um up, então, nesse neurotransmissor GABA, foco, meditação e respiração. Vou lá e já volto, doutor, e aí a gente já Combinado. vai dar aí. Vamos lá. De volta aqui, a gente falou da questão da GABA, não, o último foi Foi a GABA. GABA. Respiração, meditação, enfim, tudo que também vai proporcionar aí um estado que a gente fique, não sei, que a gente se sinta melhor. Melhor e todo, relaxado, né? Tranquilo, né? Que diminua a ansiedade. É isso, a gente tem que fazer a nossa parte também, Exatamente. né? Vamos ajudar aí o nosso corpo, Ajudar né? o organismo. Vamos lá que eu vou pro próximo, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos falar de endorfina, talvez um dos mais conhecidos, Um dos mais conhecidos. né? Porque quando a gente fala de endorfina, a gente sabe que está diretamente ligado a uma euforia, nossa. Aqui, ó, aumenta a sensação de felicidade, muito bom. E aí, doutor? Exatamente. A endorfina é um neurotransmissor, Carol, que ele é muito liberado, né? Muito utilizado durante a atividade física, né? Então, assim, a endorfina, quando ela é liberada em grandes quantidades no nosso organismo, a gente tem uma série de benefícios. Ele relaxa as artérias, ou seja, ele diminui a pressão, atua direto no sistema cardiovascular. Mais que isso, ele ajuda a dar euforia, sensação de bem-estar. E uma função muito legal da endorfina é que a endorfina, ela é o contrarregulador da dor. Então, quando o paciente, né, a gente passa por uma sensação de dor física mesmo, a endorfina é liberada, porque ela é o contraponto da dor para te tentar dar euforia e sensações de bem-estar para diminuir essa sensação de dor. É por isso que depois da corrida sempre, então, é essa a explicação. Se eu tiver com enxaqueca, por exemplo, acaba a corrida, não tem mais enxaqueca. Exatamente, a atividade física ajuda muito. É um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório natural. Ai, que legal. Então vamos ver como é que a gente dá o up para liberar essa endorfina? Olha lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Sexo, risos, contato com a natureza e eu incluiria a sua atividade física favorita. Exatamente, exatamente. Qualquer uma dessas atividades a gente vai estar liberando a endorfina numa quantidade ideal e lembrando que a atividade física é a que mais libera endorfina no nosso organismo. Ela tem uma função primordial, né, para a gente melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É imediato, doutor? Ela começa na atividade física, principalmente atividades físicas que têm um pouco mais de intensidade. Então, a gente associa muito a um treino aeróbico, né, aos treinos mais pesados, uma musculação que você faz de uma forma mais intensa. Hoje em dia o crossfit, né? Então, ou seja, a partir do momento que você começa a atividade física, em torno de 20 minutos depois do início da atividade física, ela já começa a ser liberada. E ela pode perpetuar até 2 horas depois da atividade física, ela continua sendo liberada. Que legal. É quando a gente sente que realmente o corpo esquenta. Exatamente. Né? E que aí você já pegou no tranco e não tem mais preguiça, você vai embora. Muito legal. Vamos pro próximo. Tem mais aqui, ó. Noradrenalina. Essa aqui a gente também já falou algumas vezes. Vamos entender o que fala noradrenalina. Tá aqui, deixa eu chegar pertinho para ler para vocês, ó. Quando a gente fala de noradrenalina, reduz estresse e melhora o foco, ou seja, precisamos. Exatamente. A noradrenalina, ela é um neurotransmissor, é considerada também um hormônio e ela está muito ligada, Carol, às sensações de alerta. Então, a partir do momento que a gente precisa ter atenção, que a gente precisa ter o foco para alguma determinada situação, é a noradrenalina que é liberada numa quantidade muito grande. E aí ela faz o oposto da endorfina, né? Elas estão intimamente ligadas porque a endorfina faz um relaxamento das artérias, né? E a noradrenalina faz o contrário. Uma vasoconstrição. Por quê? O intuito de quando a gente precisa de uma certa concentração, a gente tira o sangue das partes mais periféricas do corpo e tende a jogar para os órgãos que mais vão ser utilizados, coração e o cérebro. Aí o batimento pode aumentar. O batimento pode aumentar, né? A nossa pupila chega a ficar mais fechadinha, que é a contração da pupila. A nossa pressão pode aumentar um pouquinho. Então, ou seja, a noradrenalina ela tem o efeito oposto da endorfina. É como se a gente passasse por uma sensação de perigo, uma sensação de alerta. O seu corpo ele se prepara para que você tenha foco e concentração para aquela situação. Então, ele libera a noradrenalina numa quantidade adequada. Então, ele é um neurotransmissor, como você colocou, também com uma função de hormônio. Exatamente. E cortisol, que também tem essa questão aí. Exatamente. Quando a gente libera a noradrenalina, por consequência, a gente também libera o cortisol numa quantidade muito grande. Juntos. Libera juntos, entendeu? E aí o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, vai ter as mesmas funções mais ou menos que a noradrenalina. Vai aumentar a nossa frequência cardíaca, faz a contração da pupila, aumenta os batimentos, né? E faz a nossa musculatura ficar mais tensa e preparada para algum movimento brusco que a gente possa fazer.
é positivo que a gente tenha, porque senão a Exatamente. gente não sentiria esses sinais de perigo. Exatamente. No entanto, hoje, eu acho até interessante a gente abordar essa questão, a gente não tem mais a fuga como era Exatamente, como era antigamente. com, né, numa caça, enfim. Então, como é que a gente lida com esse neurotransmissor, assim, pensando que ele vai ter um momento, ele vai dar um boom, mas se aquilo continuar por um tempo, pode nos prejudicar também, né, doutor? Exatamente. Então, assim, tem pacientes que têm uma liberação de noradrenalina mais acentuada no organismo. Tá. São pacientes que muitas vezes têm quadros de ansiedade, quadros de medo, né, quadros de síndrome do pânico. Então, a gente percebe que a noradrenalina está sendo muito liberada. E aí a gente tem que fazer o oposto. A gente tem que fazer com que esse paciente libere mais GABA, né, que libere mais serotonina, mais endorfina, para que a noradrenalina fique mais baixa. Entendi. Entendeu? Porque acabam sendo antagonistas. Antagonistas, exatamente. Tá certo dizer isso? Exatamente. Um contrapõe o outro. Entendi. Vamos colocar na tela, então. Aqui nesse caso, quando a gente fala de noradrenalina, então, massagem, exercícios físicos para baixar. Para controlar, exatamente. Aqui é o inverso do É o que a gente inverso. estava falando dos outros. Porque esse aqui não é, ele é positivo, mas não Exatamente. tanto, né, nesse sentido de se prolongar. Exatamente. Então, massagens pode ajudar e atividade física que está em quase todos, hein? E vamos pro próximo, para fechar. Não, tem mais dois aqui. Ah, eu amo esse. Ocitocina. Esse é o hormônio do amor? É o hormônio do amor. Transmissor também ligado ao amor, gente. Muita ocitocina na vida. Cadê? Tá aqui, ó. Quando a gente fala dela, então, a gente está falando de... O que é isso? Proporcionar bons sentimentos. É por isso que quando a mulher está amamentando, Ela libera a ocitocina. ela bomba de ocitocina, Exatamente. né? A ocitocina começa o trabalho dela lá no trabalho de parto. Quando a mulher vai dar à luz, já começa a ser liberada a ocitocina. Ai, que tudo! Ele é maravilhoso. E aí, não só no trabalho de parto, mas também durante a amamentação, a ocitocina é liberada. Para poder fazer o quê? A liberação do leite. Né? Mais que isso, a ocitocina é o hormônio, né, o neurotransmissor do afeto. Né? Então, pessoas que a gente brinca, pessoas que amam demais, que têm muito contato físico, que abraçam, que têm, né, esse contato íntimo com as pessoas, têm a ocitocina mais alta no organismo. Que maravilhoso. Eu lembro que na época que eu estava amamentando, eu tinha um negócio natural de espirrar. Exatamente. Para aumentar o leite, para aumentar a Exatamente. ocitocina. Olha só, esse hormônio é maravilhoso. Vamos colocar na tela, então, como é que a gente dá um up na ocitocina. Abraços, troca de afeto. É isso, amor. Amor, exatamente. Falou em É o amor. hormônio do amor. Ai, que coisa boa. Já tem perguntinhas, a gente vai encerrar para poder respondê-las. Serotonina, o clássico, tá clássico aqui. Eu vou de passar todos. por aqui, doutor, só para Claro. ficar desse lado e contar aqui para todo mundo. Quando a gente fala de serotonina, aumenta a capacidade de decisão. É Exatamente. Como ela é considerada, ela é o hormônio da felicidade, o neurotransmissor da felicidade. Então, quando a gente tem a serotonina no nível adequado, a gente tem mais concentração, a gente tem menos quadros de ansiedade, e isso proporciona que o paciente tenha mais atenção e foco em determinadas tarefas. isso? Entendi. E consiga tomar melhores decisões. Exatamente. Porque vai estar ali num amadurecimento da situação, Exatamente. mais calma. Exatamente. E a serotonina, ela causa o bem-estar. Né? Então, hoje, o que a gente sabe de muitos estudos, que pacientes que têm serotonina no nível adequado têm menos quadros de ansiedade, menos quadros de compulsão alimentar e menos incidência de depressão. Olha só, precisamos muito de serotonina. Muito. E esse a gente pode dosar. E esse pode Esse dosar. a gente dosa no sangue e a gente consegue entender o nível adequado dele. Então, eu vou colocar aqui como a gente dá o up na serotonina. E aí, já vou te fazer uma pergunta, doutor. Ó, otimismo. Copo sempre meio cheio, né? Exatamente. Acho que entra um pouquinho da gratidão que você colocou no outro, né? Esse também ajuda bastante. E uma das coisas que ajuda a liberar demais a serotonina são pacientes que praticam atividades físicas regulares. E doutor, me conta, ainda falando da questão da serotonina, como você disse, a gente consegue dosar e ela também pode estar associada a uma questão alimentar, a gente pode, enfim, pensar em alguns princípios ativos e nos Pode. nossos hábitos que também podem dar um up. Pode. Hoje existem alguns alimentos que são ricos em triptofano que aumentam demais a produção da serotonina. Por quê? Porque o triptofano é o precursor natural da serotonina. Né? Então, muitas vezes, não só nos alimentos, mas existem suplementos que a gente pode oferecer para o paciente de uma forma mais natural que vão ajudar a serotonina dele estar sendo elevada. Precisamos dela. Vamos às perguntinhas, Vamos então, lá. doutor. Chegaram várias. Quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Papo bom, hein? Ah lá. Bia, um beijo, obrigada. Como a melatonina age no organismo de quem trabalha de madrugada? Esse é o grande problema. As pessoas que trabalham de madrugada, né, que seriam aquele momento onde a melatonina deveria estar sendo
produzida numa forma mais elevada, essas pessoas têm uma deficiência muito grande. Então, o paciente que trabalha à noite e dorme de dia, ele tem alterações severas e não consegue contrarregular isso. Então, são pacientes que muitas vezes, para dormir durante o dia, eles têm que promover um ambiente adequado, um ambiente totalmente escuro, muitas vezes fazer suplementação de melatonina, mas o ciclo circadiano, né, o ciclo do sono-vigília do paciente que dorme à noite para aquele que não dorme à noite é algo que não se consegue regular novamente. É diferente. É diferente. E vai ter os seus impactos na saúde. Por isso que tem que estar mais atento ainda e tentar ter mais hábitos saudáveis no todo, né, doutor? O paciente que trabalha à noite, eu falo que esse paciente tem que ter uma atenção redobrada com o seu organismo. Tem que praticar atividades físicas, tem que se alimentar de forma adequada e tem que promover um ambiente seguro e adequado para ele estar dormindo. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo. É verdade que remédio para dor de estômago e relaxantes musculares podem diminuir a produção de dopamina e serotonina? É por isso que precisa suplementar? Não, na verdade, não existe nenhuma evidência de que relaxantes musculares diminuam a produção de dopamina e serotonina. O que muitos desses medicamentos fazem é agir diretamente na fibra muscular, mas eles não agem nos neurotransmissores. Ou seja, muitas vezes eles bloqueiam a mensagem de um neurotransmissor de movimento, mas eles não impedem a produção dele. Doutor, todos os neurotransmissores têm aquela questão de serem produzidos pelo hipotálamo, coisa e tal, ou não? Cada um vai ter a sua... Alguns são produzidos no hipotálamo, né? E alguns são produzidos em outras partes do cérebro. Por exemplo, a serotonina, o que muitos estudos hoje vêm mostrando, que 95% dele é produzido no intestino, só 5% é no cérebro. Por isso que quem tem constipação pode estar com uma serotonina... Pode estar com uma serotonina alterada. Baixa. E aí não tem como a gente falar de saúde mental sem a saúde intestinal, são algo que está intimamente relacionado. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Mara, um beijo, obrigada. O GABA pode auxiliar no tratamento da ansiedade generalizada? Pode sim, tanto que a GABA é uma das suplementações que a gente usa para tratar síndrome de ansiedade. É o que eu falei, antes da gente partir para um medicamento controlado, para um medicamento tarja preta, que a gente fala, a GABA é uma alternativa que a gente usa e tem uma resposta muito boa no organismo. Não tem nada relacionado à alimentação que a gente possa comer um pouquinho mais? De alimentos que podem liberar a GABA, a gente não tem nenhum alimento que libera de uma forma eficiente. Hoje em dia o que a gente tem são suplementações que vão ajudar. Certo, tem que ser ele ali no princípio ativo dele. Na suplementação. Tem mais, olha lá. Obrigada, Marilena, um beijo. Tenho tiroidite de Hashimoto. O que fazer para normalizar a dopamina? Já que a gente comentou, né? Exatamente. Essa questão aí da tireoide. Pacientes que têm tiroidite de Hashimoto, ela é considerada uma doença autoimune, né? Hoje em dia, ou seja, os seus anticorpos, por algum motivo, eles não reconhecem mais a tireoide como um órgão nativo do seu corpo. Então, as suas células de defesa, que são os seus soldados, vão lá e atacam a sua tireoide. Então, hoje, para a gente controlar, né, a tiroidite de Hashimoto, primeiro fazer a suplementação da L-tirosina. Essa é uma das táticas, né? Segundo, as suplementações de algumas vitaminas que ativam a tireoide, como vitamina B12, vitamina C, selênio. E mais que isso, a gente usar a vitamina D. Porque a vitamina D hoje já tem diversos estudos mostrando que a vitamina D em doenças autoimunes ela tem uma eficiência muito grande. Então, a gente deixando a vitamina D do paciente num nível um pouco mais elevado, a gente consegue controlar a tireoidite de Hashimoto e melhorar os níveis de dopamina. E a qualidade de vida, né, como um todo. Como um todo vai melhorar. Agora, você comenta, a gente falou dessa tireoidite de Hashimoto. No entanto, falando sistemicamente de qualquer outra doença autoimune, a gente pode dizer que tudo isso que você citou também pode ser bem-vindo. Pode ser bem-vindo quando a gente fala de vitamina D. Tá. Então, por exemplo, não os outros. A vitamina B12, vitamina C, selênio, mais para tireoide. Mas a vitamina D para doenças autoimunes, ela tem uma eficiência muito grande. Muito bom. Arrasou, doutor. Muito obrigada. Tiveram várias perguntas. Foi um prazer. Muito legal. No final, a gente tira a conclusão que temos que ter muito otimismo, temos que tentar manter a nossa calma, temos que ser gratos, temos que ter coragem e ter os hábitos saudáveis o máximo que a gente puder. Exatamente. Não é? E sorrir mais, hein? Vocês viram que tinha risos ali. Vamos dar risada que isso é bom demais. Obrigada, doutor. Imagina, eu vou deixar o Instagram para quem quiser. Dr. Daniel Bratan é nutrólogo. Lá no Instagram, @doutorabreviado.danielbratan. @doutorabreviado.danielbratan. Vocês já encontram todo o trabalho. Lembrando que Bratan é com N no final. Obrigada, doutor. Imagina, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá vendo?